Dimensões Espirituais do Centro Espírita de Sueli Caldas Schubert, capítulo 14. Psicofonia Inconsciente. André Luiz, no capítulo 8 do livro Nos Domínios da Mediunidade, intitulado Psicofonia Sonambúlica, apresentando como exemplo a atuação da médium Celina, na parte final deste capítulo usa a expressão psicofonia inconsciente com o mesmo significado de psicofonia sonambúlica. É importante considerarmos que, a nosso modo de ver, surgiu a partir daí o entendimento de que ambas as denominações são corretas e expressam o mesmo tipo de transe mediúnico. Entretanto, habitualmente usamos em nosso meio espírita a denominação psicofonia inconsciente. Todavia, cabe-nos perguntar: por quê? Qual a razão dessa preferência? Sonâmbulo e sonâmbulo médium. Para termos uma resposta, voltemos nossa atenção para a abordagem que Allan Kardec apresenta em O Livro dos Médiuns, referente aos médiuns sonambúlicos. Capítulo 14 dos Médiuns, item 172. O codificador explica que o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele externa tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Podemos inferir que na citação acima temos um fenômeno anímico, mas, continuando a sua explanação, Kardec acrescenta: o médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com o sonâmbulo. Dá a si mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Esta é uma questão interessantíssima para nossos estudos. Na sequência, o mestre leonês narra o caso de um sonâmbulo de uns 14 ou 15 anos, de pouca instrução, que no estado de sonambulismo apresentava rara lucidez e grande perspicácia, muito úteis no tratamento das enfermidades, inclusive realizando curas consideradas impossíveis. Certa vez, atendendo a uma pessoa doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Ao lhe ser pedido a indicação do remédio, o rapaz respondeu: não posso, meu anjo doutor não está aqui. Assim, a ação de ver a doença era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma. Entretanto, a indicação dos remédios era dada por um outro. O codificador acrescenta então: não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Quando só era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor. Era sonâmbulo médium. Em A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos, item 25, Kardec, referindo-se ao sonambulismo, afirma: com o auxílio dessa faculdade é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Ele denomina de segunda vista essa faculdade e, conforme o seu grau de poder, disse que a lucidez é maior ou menor. Deduzimos, portanto, que a preferência pela denominação de psicofonia inconsciente é correta, para que não haja confusão com a sonambúlica, por tratar-se esta de um fenômeno anímico, isto é, produzido pela própria alma do médium. Recordemo-nos que os espíritos superiores mencionam que os encarnados deveriam resolver as questões relativas às palavras e perguntam: por que não tendes uma palavra para cada coisa? O Livro dos Espíritos, resposta à pergunta 139. Kardec comenta em seguida essa questão das palavras, citando ser esta uma deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia.
o que ocasiona uma imensidade de equívocos e confusões. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo intitulado Da Emancipação da Alma, a partir da pergunta 425, o codificador trata do tema sonambulismo. Passaremos agora a analisar os aspectos espirituais da comunicação recebida pela médium Celina, compreendendo que quando André Luiz menciona a palavra sonambúlica, esta tem a conotação de inconsciente. Conheçamos primeiramente um pouco a respeito do espírito que seria atendido para melhor alcançarmos o trabalho de Celina. O espírito encaminhado para a manifestação chegou ao recinto sob a guarda do venerando amigo espiritual. Apresentava-se dementado e sua figura recordava um fidalgo antigo, que André compara como se tivesse sido bruscamente arrancado ao subsolo, pois os fluidos que o envolviam era verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe as vestes e exalando fétidas emanações. Seu aspecto era impressionante, e nítida diferença havia entre ele e os demais sofredores, cujas máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais de arrependimento, fé, humildade e esperança. Mas, diz André, naquele rosto patibular, parecendo emergir do lençol de lama, aliviavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. Diante dessa presença aterrorizante, os próprios espíritos perturbados recuaram receosos. Tal entidade trazia na mão direita um azorrague que tentava estalar, ao mesmo tempo que proferia palavras em altos brados. Quem me faz chegar até aqui contra minha vontade? Bramia semiafônico. Covardes, por que me segregaram assim? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Infames, pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos. Evidenciando extremo desequilíbrio mental, prosseguiu com seus protestos. Aulos esclarece, então, ter sido ele um fazendeiro desumano. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe, por enquanto, senão os quadros interiores criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro e lucros da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. André percebe, ao fitar com mais atenção o rosto do pobre recém-chegado, que os seus olhos, embora movendo-se como os de um felino, estavam vidrados, mortos. Ante a sua surpresa, o assistente logo acrescentou: odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras, e quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, não somente os algemava aos troncos de martírio, mas queimava-lhes os olhos, reduzindo-os à cegueira para escarmento das senzalas. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas de cães bravios, de cuja sanha não conseguiam escapar. Granjeou fama e riqueza, porém espalhando o terror ao derredor dos seus passos. Ao desencarnar, defrontou-se com seus desafetos, que passaram a ser seus perseguidores. Alguns poucos o perdoaram, mas a maioria converteu-se em vingadores do passado, apavorando-o. O orientador prossegue. Cresce num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos, prisioneiro de suas vítimas. Vive assim entre a desesperação e o remorso, martirizado pelas reminiscências das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algozes de agora, dos quais no pretérito foi verdugo, vê-se reduzido à extrema cegueira, por lhe se desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão. Quando André percebeu que o enfermo foi situado junto da médium Celina, teve uma impressão desfavorável e se perguntou: por que teria que ser ela o melhor instrumento da casa a acolher um indesejável comunicante? Reparou-lhe a aura luminosa, contrastando com a vestimenta
pestilencial do ex-fazendeiro e temeu por ela. Chegou mesmo a se perguntar: semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Aulus deu-se pressa em explicar. Acalmem-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. E, compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora. Observando-a, André constatou que ela, como alguém que se entrega ao sono profundo, desvencilhou-se do corpo físico, levando consigo a aura brilhante que lhe era peculiar. Demonstrava estar bastante afeita àquele tipo de trabalho. Clementino, atento, amparou-a. Celina recebeu o desesperado irmão com simpatia e este, qual se for atraído por um imã, arrojou-se sobre a organização física da médium, ficando então intensamente ligado ao cérebro mediúnico, enquanto, por sua vez, o guardião que o conduzia permanecia auxiliando-o. A médium agia como abnegada mãe, tal o envolvimento de afeto que exteriorizava em favor do enfermo. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, ao mesmo tempo exercendo seguro controle sobre o comunicante. A reação do visitante assemelhava-se à de um peixe contido em uma rede, da qual procurava se livrar. Nesse esforço projetava de si estiletes de treva, que se fundiam na luz com que Celina alma o rodeava. As conquistas morais da médium, que se mostrava aparentemente passiva, impediam que o irmão enfermo desse expansão ao seu desequilíbrio. Este começa a falar e se apresenta como José Maria, demonstrando grande irritação e revolta. André Luiz observou que o processo da comunicação entre Celina e Eugênia apresentava nítidas diferenças e se perguntava mentalmente se a mediunidade falante em Celina era diversa. Aulus, registrando-lhe as dúvidas, passou a esclarecê-las, enquanto Raul Silva atendia ao sofrido comunicante sobre a inspiração de Clementino. Celina, explicou o bondoso, é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor que por ela se exprime qual se fora frágil, protegido de sua bondade. Atraiu-o a si, exercendo um sacrifício voluntário, que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Basicamente, o que difere o médio consciente daquele que é inconsciente é o nível, digamos assim, do estado de transe próprio de cada um. Genericamente, define-se o transe como um estado alterado de consciência. Jaime Servino, no livro Além do Inconsciente, esclarece que a interiorização da consciência é o aspecto básico do transe. Basicamente, o que difere o médio consciente daquele que é inconsciente é o nível, digamos assim, do estado de transe próprio de cada um. Genericamente, define-se o transe como um estado alterado de consciência. Jaime Servino, no livro Além do Inconsciente,
esclarece que a interiorização da consciência é o aspecto básico do transe. Portanto, o transe mediúnico é de um estado alterado de consciência do médium que possibilita a expansão do seu perispírito para que ocorra a necessária sintonia e imantação com o espírito que deseja comunicar-se. O transe pode ser superficial ou profundo, dependendo do gênero de mediunidade que a pessoa apresenta. Deve-se levar em conta que, para a sintonia com determinados espíritos, é imprescindível um transe mais profundo, de acordo com o tipo de mensagem a ser transmitida. No transe mediúnico superficial, o médium não perde a consciência e sabe o que lhe está ocorrendo. No transe profundo, também chamado de sonambúlico, o médium fica inconsciente e, ao terminar a mensagem do espírito comunicante, não se recorda do seu conteúdo e do que lhe ocorreu, compreendendo-se que existem muitas gradações nestes dois tipos de transe. O transe mediúnico não deve ser confundido com estados patológicos, tais como o estado crepuscular dos histéricos e epiléticos. Em casos de traumatismos crânioencefálicos, delírio febril, estado de coma, pode surgir eventualmente o transe, mas que em nada se relaciona com o de caráter mediúnico. Existe ainda um outro tipo de transe, que é o anímico, ou seja, provocado pelo espírito do próprio médium, sem que haja intervenção de um espírito desencarnado. Esse estado acontece pela propriedade de expansão do perispírito e de um estado alterado de consciência. Estes dados acerca do transe foram extraídos do meu livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. É o que acontece com os sonâmbulos, conforme mencionamos no início deste capítulo, o caso do rapaz que apresentava uma segunda vista muito aguçada. Inferimos, em resumo, com relação a Celina: transe profundo, com facilidade de expansão do perispírito, ou seja, de desdobramento, mantém o controle especialmente por suas qualidades morais, muito superiores ao comunicante. Após o transe, não guarda a lembrança da comunicação por não haver registro em seu cérebro físico, como também por haver nenhuma vantagem dessa recordação. Se ao contrário fosse um espírito mais elevado, poderia registrar mais nitidamente a mensagem para a sua edificação. Quanto à mediunidade de Eugênia, por ser médio consciente, o transe é superficial, possibilitando-lhe um desdobramento mais próximo ao corpo físico e um controle vigilante, embora também fraterno e carinhoso. Enquanto os ensinamentos do instrutor se sucediam, Silva prosseguia atendendo o ex-fazendeiro, conseguindo que este assimilasse algumas réstias de luz. Por sua vez, Hilário, anotando as diferenças entre as duas médiuns, reflete: se Dona Celina não fosse a trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável, suas faculdades não seriam preferíveis às de Dona Eugênia. Eis a resposta de Aulus. Sim, Hilário, você tem razão. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes, a própria defesa pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos, que se renderam às forças vampirizantes. Hilário faz novas considerações e indaga quanto à comunicação de uma entidade intelectualmente superior a médio, como seria o controle, possibilitando-a uma nova explicação do orientador no final do capítulo em estudo. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa. E, em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. José Maria, um tanto renovado, aceitando até mesmo a prece balsamizante, é removido pelo mentor Clementino e seus auxiliares.